Parlamentares articulam votação da reforma política. Governadores buscam ajuda do Senado para conseguir recursos. E Senado aprova medidas provisórias que liberaram dinheiro para a segurança dos Jogos Olímpicos do Rio. Esses são os destaques desta edição. Bom dia. A reforma política está de novo em pauta e, dessa vez, a pressa é para dificultar a multiplicação de legendas e animar o eleitor. As eleições municipais nem acabaram e os parlamentares já falam em mudanças para 2018. O presidente do Congresso pautou o assunto. Tem que ser uma reforma para valer, que reinvente a política, porque o que aconteceu nas eleições, levando em consideração o somatório dos votos em branco, nulos e abstenções, é realmente uma coisa danosa para a representação política. Deputados e senadores se reúnem nesta quarta-feira às 11 da manhã para discutir a reforma política. No Senado, a maioria defende uma proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias na escolha de vereadores e deputados. Já para reduzir o número de partidos, a PEC estabelece uma cláusula de barreira, um mínimo de votos para que a legenda receba dinheiro do fundo partidário. Nada ficou mais claro nessas eleições do que a inviabilidade de continuarmos tendo um sistema político no Brasil onde mais de 30 siglas partidárias, porque a grande maioria não são partidos políticos, disputam as eleições, se apropriando indevidamente, a meu ver, de um fundo partidário e depois negociando o seu tempo de televisão sem que tenham a conexão mínima com qualquer setor da sociedade brasileira. Para compensar os partidos pequenos, a proposta cria a federação partidária. Uma coligação hoje, ela só serve para a eleição. Passada a eleição, às vezes um partido que está na coligação vai fazer até oposição àquele candidato que ele ajudou a eleger. Com a federação, isso não é apenas para a eleição, é para um mandato de 4 anos, né, que os deputados ou vereadores são eleitos. Renan Calheiros marcou a votação da PEC no Senado para 8 de novembro, depois do segundo turno das eleições. A reforma pode ter outras etapas, ainda sem acordo entre os parlamentares. Uma delas é o voto em lista fechada. Nesse modelo, o eleitor vota no partido e não no candidato. A lista vai qualificar. Cada partido vai ter a responsabilidade, até perante a opinião pública, de apresentar os seus melhores nomes na lista. Isso vai tornar as disputas mais ideológicas, é bom para a democracia, é bom para o fortalecimento dos partidos. E como eles acreditam que hoje o PT não tem força suficiente para conquistar maiorias com o voto de legenda, com o voto em lista, eu acho que eles estão mais abertos a isso. Às 11 horas, o presidente Renan Calheiros se reúne com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e líderes dos partidos das duas casas para discutir os próximos passos da reforma política. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais analisa projetos. Um deles quer garantir a realização de ultrassonografia mamária no SUS. O exame é mais eficaz do que a mamografia para a detecção de cânceres. Na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, haverá audiência pública para avaliar o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. Participam representantes das maiores linhas aéreas brasileiras. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça sabatinam a partir das 10 horas da manhã Henrique de Almeida Ávila e Otávio Augusto da Silva Orzari, indicados pelo Senado para compor o Conselho Nacional de Justiça. Na Comissão de Direitos Humanos está na pauta projeto que prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos shoppings. O relatório da medida provisória que facilita privatizações no setor elétrico deve ser apresentado hoje na comissão mista que avalia a MP. E a Comissão de Assuntos Econômicos faz audiência pública sobre o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal e as medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal. Governadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram recebidos pelo presidente do Senado nesta terça-feira.
Os governadores voltaram a pedir para que Renan Calheiros falasse com Michel Temer sobre o pagamento das dívidas dos estados. Eles querem uma reunião emergencial com o presidente da República para fazer uma nova renegociação dessas dívidas. Os estados fizeram um ajuste fiscal. Nós sabemos da importância do ajuste fiscal da União, mas nós não teremos desenvolvimento no Brasil sem que os estados possam também se desenvolver. Hoje, estão esquecendo alguns estados, notadamente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que nós desejamos é que a União nos ajude neste momento, porque nós já fizemos o nosso dever de casa e precisamos desse ajuste, dessa ajuda de forma emergencial. 20 estados estão com dificuldade de pagar salário e isso significa a paralisação de políticas públicas, como segurança, como saúde, o que é ruim para toda a população brasileira. Os governadores estão na iminência de parcelar salários, a crise tem se agravado nos estados e a renegociação ela não contemplou a totalidade dos estados da federação. Então os governadores querem uma conversa para ver como ameniza, como tem um plano de emergência para resolver essa questão da federação. Mesmo com previsão de queda na inflação, o Banco Central não pretende flexibilizar as condições da política monetária. Aos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que não há cronograma para cortar juros. No fim de setembro, o Banco Central estimou inflação próxima do centro da meta de 4,5% em 2017. O anúncio criou expectativas no mercado financeiro de queda na taxa de juros, mas Ilan Goldfein não deu previsão de quando isso acontecerá. Essa expectativa é corroborada pelas projeções produzidas pelo Copom e por medidas de expectativas de inflação do mercado, apoiadas pela pesquisa Focus. No entanto, a velocidade da desinflação permanece incerta. Temos conduzido a política monetária com a prudência que o momento requer, de forma a garantir uma desinflação sólida e uma recuperação sustentável ao mesmo tempo. O Brasil tem a taxa de juros as maiores do mundo, ou a maior do mundo, né? E que é necessário que elas sejam reduzidas. Mas não pode se baixar juros por decreto. Não tem como. É mercado. Ilan Goldfein lembrou o compromisso do Banco Central com a recuperação da confiança para a retomada do crescimento e reforçou a defesa do tripé macroeconômico formado por responsabilidade fiscal, controle da inflação e câmbio flutuante. Entre os fatores que condicionam a redução da taxa básica de juros, o presidente do Banco Central reforçou a aprovação pelo Congresso de reformas, como a PEC que limita os gastos do governo e a reforma da Previdência. É fundamental perseverar nos ajustes e nas reformas da economia brasileira para reduzir as incertezas, oferecendo perspectiva de crescimento sustentável e inflação baixa e estável ao longo do tempo. Isso tudo vai tirar dinheiro de circulação. Isso vai dificultar o crescimento do país. Então, para mim não está claro. O próprio Fundo Monetário Internacional, ele hoje dá uma diretriz que não é essa que o senhor apresenta aqui. A presidente da comissão questionou a manutenção de juros elevados enquanto a economia está em recessão. Há um impacto fiscal da própria política monetária, que ocorre basicamente pela taxa básica de juros Selic, a emissão de swaps cambiais e a manutenção de reservas internacionais frente a um enorme diferencial de juros do Brasil em relação ao resto do mundo. O custo da nossa reserva é muito alta por conta dos nossos juros. Nosso trabalho hoje é um trabalho difícil. É um trabalho para trazer uma inflação de 11% para a meta de 4,5% numa economia que acaba de perder 7% e acaba de se estabilizar. O diagnóstico que nós temos é que sim, foi uma desconfiança sobre a dinâmica da dívida fiscal que fez com que houvesse essa retração. Na sessão desta terça-feira, o plenário do Senado aprovou 2 medidas provisórias, nomes de embaixadores e do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Os senadores aprovaram por 49 votos favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção o nome de Juarez Quadro para a Agência Nacional de Telecomunicações. José Marcos Nogueira foi indicado para a Embaixada de Omã.
E por 47 votos favoráveis, 3 contrários e 2 abstenções, José Maria Souza e Silva foi indicado para a Embaixada Brasileira da União de Mianmar. O presidente Renan Calheiros anunciou um esforço concentrado entre os dias 18 e 20 de outubro. Em pauta, o projeto que muda a lei de repatriação e a PEC dos gastos públicos. O plenário também aprovou o projeto de lei de conversão que garante prestação de apoio financeiro ao Rio de Janeiro para auxiliar nas despesas com segurança pública. E a medida provisória 736 que abre créditos para transferências a estados, Distrito Federal e municípios no valor de 2 bilhões e 900 milhões de reais. O Senado terá atividades legislativas esta semana e também dos dias 18 a 20 deste mês. Depois disso, os trabalhos serão retomados após o segundo turno das eleições municipais em novembro. A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso ficou para as 2 da tarde de hoje. Senadores e deputados se reuniram na noite de terça-feira para mais uma tentativa de aprovar o texto, mas a sessão foi suspensa por falta de quórum. Antes da LDO, os parlamentares precisam concluir a votação de 7 vetos da Presidência da República. E também estão na pauta projetos que liberam dinheiro para ministérios. Um deles destina 400 milhões de reais para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e 702 milhões de reais para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A Câmara aprovou nesta terça-feira o texto do projeto que aumenta o limite máximo de receita bruta para pequenas empresas participarem do regime especial de tributação do Simples Nacional. Esse valor, que era de 3 milhões e 600 mil, passou para 4 milhões e 800 mil reais da receita bruta anual. A matéria segue agora para a sanção presidencial. Também segue a sanção do presidente a proposta que trata do contrato de parceria entre os profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro e o salão para o qual trabalham. Emendas feitas pelos senadores foram confirmadas pelos deputados. Uma delas prevê o status de vínculo empregatício se o profissional parceiro desempenhar funções diferentes daquelas descritas no contrato de parceria. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Encerramos esta edição com imagens do lançamento do Outubro Rosa no Congresso Nacional ontem à noite. A campanha é dedicada a esclarecer mulheres do mundo inteiro sobre a prevenção do câncer de mama.